Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Psicopauta. Meu nome é Manuela Chagas Meu nome é Rafael Dutra. e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre psicologia hospitalar com a Gabriela Vargas. Gabriela, para começar, então, primeiro gostaria de agradecer muito por você estar aqui, ter aceitado esse convite. E para a gente começar a te conhecer, você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal dentro da psicologia hospitalar? Posso sim. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Também agradeço o convite. E contando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu acho que começou na graduação mesmo. Eu sempre gostei, do ambiente hospitalar e me intrigava muito essa questão de como a doença atinge uma pessoa, cada pessoa de um jeito diferente. Tinha algo que puxava meu desejo nesse sentido dessa área específica. E logo no acho que foi no primeiro semestre da faculdade, do primeiro para o segundo, eu já fiz um curso de psicologia hospitalar. E eu disse, nossa, que legal isso. E daí eu comecei a fazer vários cursos. Inclusive, eu moro em São Paulo e aqui tinham cursos práticos, cursos de férias que a gente pegava e acho que eram, sei lá, uma semana e nos 2 últimos dias a gente fazia tipo um estágio observacional, né? Que ia lá e olhava. Então, isso foi me encantando. Daí eu comecei a fazer curso de psicossomática, de oncologia e psicologia hospitalar, e assim foi. A partir desses cursos, então, e desse meu interesse, que veio aí no começo da graduação, acho que mais ou menos na metade da minha graduação, eu vi uma oportunidade de fazer uma iniciação científica no AC Camargo, que é o hospital que eu sou residente hoje. Então, eu fiz essa iniciação e pude fazer essa iniciação porque, bom, foi uma seleção, várias pessoas acabaram participando e eu acabei sendo escolhida porque eu tinha esses cursos. Então, é sempre interessante ir construindo isso mesmo durante a graduação, fazer cursos fora da faculdade, né? Buscar isso por outros caminhos. E eu fiz essa iniciação durante 2 anos e meio sobre suicídio em paciente com câncer. E ali, daí foi cada vez mais esse interesse crescendo, crescendo. E depois que eu me formei, eu fui fazer a residência. Ô, Gabriela, eu acho muito legal, eu acompanho, principalmente eu acompanho o seu serviço no Corpo Inconsciente, né? Para quem não sabe, a Gabi, ela também ela gerencia um espaço no Instagram que ela fala bastante sobre psicanálise, sobre psicologia hospitalar e recomendo muito para quem quiser acessar, é @Corpo Inconsciente, né, Gabi? E uma das coisas que eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, para desmistificar, para já ficar bem claro para quem ainda não conhece, talvez está no início do curso, o que exatamente é psicologia hospitalar, o que faz um psicólogo hospitalar e que espaço é esse, né? Qual é, essa possibilidade de atuação desse psicólogo aí nesse espaço? Bom, a psicologia hospitalar acaba sendo bem nova, assim, não tem tantos anos, acho que começou na década de 80 no Brasil, então é uma coisa que está se construindo. Tem hospitais ainda que não têm psicólogos hospitalares, e o nosso lugar, às vezes, é meio difícil. A gente vai achando formas de estar ali e ocupar espaços, né? De ser escutado, de trocar com a equipe. Mas a psicologia hospitalar é justamente isso de pensar um adoecimento, trabalhar esse fenômeno do adoecimento a partir do singular, de estar num hospital e escutar aquele sujeito ali, até além do adoecimento, e entender que para cada pessoa é de um jeito diferente. Então, que uma doença, seja ela física, psíquica, não acredito que tenha, acho que não existe essa separação exatamente, mas, por exemplo, da minha experiência, um câncer que toca em aspectos subjetivos. Então, de poder oferecer essa escuta, justamente num ambiente que normalmente acaba sendo muito médico. Então, tem muitos termos médicos, o paciente está ali, recebe o diagnóstico, daí é nome de medicação, é nome de exame, é nome de tratamento, e ele acaba quase que sendo abafado por isso, assim. Então é uma enxurrada de coisa.
E muitas vezes até de poder escutar, que tem paciente que diz, mas o médico falou isso, mas eu nem entendi direito o que é isso, né? Porque fica nesse discurso muito médico, e tudo bem que eu falo sempre isso, a gente está entrando num campo que é médico, mas o que a gente pode fazer ali para ajudar, para que isso se desloque, para que essa pessoa não seja só um diagnóstico, para que ela possa falar, e não somente sobre a doença, né, mas que ela possa falar sobre outras coisas que tem a vida dela. Eu acho que é mais ou menos por aí, o que é a psicologia hospitalar, né? É com foco nesse momento, nesse acontecimento. Por que uma pessoa está no hospital? Porque alguma questão, algum adoecimento, alguma coisa que não vai bem ali, ela tem. Então a gente trabalha a partir desse fenômeno, mas abrindo para várias outras questões. Interessante. E uma parte da psicologia que também eu sinto um pouco de falta na graduação, a gente não vê muito, né? Ou pelo menos no começo a gente não tem um contato já e uma explicação sobre o que é, como atua, sinto um pouco de falta disso. E queria te perguntar, tem alguma divisão dentro da psicologia hospitalar, alguma parte que olha mais para, por exemplo, trabalha na UTI, outra parte que tem essa divisão ou é mais geral? Tem essa divisão, depende muito do hospital, né? Por exemplo, o hospital que eu atuo não tem psicólogo de referência, que é o que a gente chama psicólogo de referência da UTI, do ambulatório, da pediatria. No hospital que eu atuo, todos os psicólogos acabam rodando por todos os serviços do hospital. Mas tem algumas instituições que têm esses psicólogos que atuam somente naquela área. Então, tem o psicólogo específico da UTI, e daí ele trabalha só ali, o que eu acho que é muito importante também em alguns momentos, porque acaba criando uma vinculação maior, até acho que não tanto com o paciente, porque, por exemplo, se eu tenho um paciente na UTI, eu vou lá vê-lo sempre, mas com a equipe mesmo. Um hospital costuma ser muito grande e ter muitos profissionais, né, para ter essa troca, essa conversa, mas existe sim. E até isso que tu estava falando é muito interessante, porque eu me lembro na minha própria graduação, assim, da falta que eu senti na faculdade, das disciplinas, dos estágios. Tanto é que eu não fiz estágio na faculdade em hospitalar, porque no meu último ano de graduação tinha, assim, hospitalar, jurídica, social, mas tinham vagas, então lotava e daí não conseguia ir. Eu não sei, talvez em universidades públicas, talvez tenha algum funcionamento um pouco diferente, mas eu tive que acabar buscando por outros meios. Então foi isso que eu falei para vocês. Como era algo que me interessava, eu fui fazer cursos fora da faculdade. Entendi. Gabi, que nem a gente chegou a comentar, comentou até um pouquinho antes, né, de começar a gravação, você, além de tudo, estuda também psicanálise, né? E uma dúvida muito recorrente que eu ouço é como que vai ser a atuação desse psicólogo? Se vai ser baseado em alguma teoria psicológica específica? É, Se existe, então, um espaço para psicanálise dentro do hospital? Como que se dá essa atuação? Ou é uma escuta especializada? Como que se dá isso? Pensando nisso, dentro de um hospital tem vários, todo mundo está ali como psicólogo, primeiramente, até para atuar a partir da psicanálise. Primeiro, eu sou psicóloga, eu consigo fazer uma residência porque eu sou psicóloga, né? Mas cada um tem a sua escuta, então tem colegas que trabalham com comportamental, com gestalt, enfim, isso eu acho que é muito do profissional. Mas existe sim formas de atuar com a psicanálise ali dentro. E é muito rico, é muito diferente, porque é diferente de tu estar no teu consultório com teu paciente que vem toda semana. No hospital, às vezes, a gente atende uma pessoa uma vez, ela recebe alta. Ou atende durante 3 meses e ela recebe alta, ou ela vai a óbito. A gente não tem muito esse gerenciamento, um controle do tempo
e de como isso vai ocorrer. Por mais que no consultório, às vezes, sei lá, a pessoa pode desistir do processo, não querer mais, mas é uma gerência do tempo diferente. E pensando também sobre o setting, que no consultório tá, a gente está ali, o paciente está na tua frente, ou está deitado no divã, mas no hospital a gente atende no corredor, atende na UTI, atende familiar, sei lá, na sala de espera. Eu já atendi paciente em sala de procedimento, uma paciente que tinha uma questão de claustrofobia e eu acabei atendendo na radioterapia. Eu fiquei ali conversando com ela. Então, é uma, é uma atuação muito específica nesse sentido, assim. Mas é muito possível ter a psicanálise ali, porque eu penso que justamente por ser um momento tão difícil da vida da pessoa, adoecer chacoalha a pessoa de um jeito que é traumático, né? Muitas vezes a pessoa fica desnorteada, tem mudança corporal, tem um monte de procedimento, tem agulha que fica te furando o tempo inteiro, sei lá. Às vezes a pessoa era super ativa, não pode mais fazer as mesmas coisas, tem várias limitações. Aqui no hospital que eu atuo, tem muita gente que vem de outros estados, então a pessoa muda toda a sua vida, tá longe da família, são muitos, muitos, muitos aspectos que acabam mudando a vida dessa pessoa. E nessas horas, eu percebo que surge ali para muitos essa necessidade de falar e de ter esse espaço para pensar sobre a vida, para refletir. Então, acho que a psicanálise acontece nisso, em alguém que está disposto a ouvir, a fazer esse caminho junto. Eu sempre penso que é um encontro, né? Um encontro entre alguém que está disposto a ouvir e alguém que quer muito falar. Porque sem esse encontro não acontece a associação livre. E assim, e pensando em psicanálise, tem muitos atendimentos que eu faço que não acabam indo por essa via, que é só um acolhimento ali de uma vez, uma coisa pontual, a pessoa não quer, mas tem outros que sim, que acontecem pensando na psicanálise, na associação livre, pensando no Freud, recordar, repetir, elaborar. Muitos pacientes assim que eu atendi em fim de vida, que eu notei uma urgência, que às vezes eu ficava 2 horas ali atendendo a pessoa, tipo, o paciente sabia que ele ia morrer, e ele precisava muito me contar partes da vida dele, desde a infância, me contar toda a história e de alguma forma passar isso para alguém, deixar uma marca. E eu penso que a psicanálise está aí, tá na gente poder escutar para além do diagnóstico, para além do leito. Tudo bem, não tem mais nada a fazer. O Simonetti tem uma frase muito linda. Para quem se interessa por psicologia hospitalar, ele é maravilhoso. Ele tem aquele livro, Manual de Psicologia Hospitalar, e ele tem um livro que chama, acho que é Cena Hospitalar. E nesse livro, Cena Hospitalar, ele diz uma frase que é assim: mesmo quando não se tem nada a fazer, ainda tem uma coisa, que é falar. Então, mesmo quando o paciente sabe que ele vai morrer, que não tem cura ali da doença que ele sofre, enfim, ele escolhe falar muitas vezes. Ele vai por esse caminho e nosso trabalho está aí em poder promover isso e da pessoa se descolar só desse diagnóstico, saber que tem um tanto mais de coisa. E também lembrar a equipe muitas vezes, né? Que quem está ali é uma pessoa, que tem uma família, que está com medo, que muitas vezes não entende o que está acontecendo ali. Às vezes o trabalho vai. Eu me lembro muito de uma amiga que ela lutou para conseguir um bolo para paciente, porque não podia. Porque, poxa, comida é afeto também, né? Eu trabalho muito com a questão do corpo e da comida, então como aquele bolo era importante, acho que era aniversário da paciente, que a família ia trazer. Porque não é só um bolo, é a simbolização de carinho, de, sei lá, de momentos com a família. Uma vez eu atendi um paciente, ele veio a falecer também, que ele queria muito comer pizza. E ele não podia, ele estava com várias restrições alimentares, e a equipe de nutrição fez uma pizza com queijo branco, tudo. Por quê? Porque ele se reunia com a família, ele era de origem, descendência italiana,
E todo final de semana eles faziam pizza, faziam a massa, colocavam um molho, era um ritual deles. E o que que ele queria ali, naquele final? Uma pizza. Porque uma pizza não era só uma pizza, representava tudo isso da história singular dele, da história familiar, dos laços, né? Que são tão importantes. Acho que no ambiente hospitalar, a gente está ali enquanto psicólogo, numa escuta psicanalítica para quem vai por essa via, para poder proporcionar esse laço também. Mas é num enquadro muito diferente, assim, mas acontece, sim. Eu achei muito legal esse comentário que você fez, Gabi, porque parte dos meus estágios, dos serviços que eu venho prestando aqui na universidade, foram no ambulatório de pediatria. E geralmente o funcionamento de um ambulatório vai ser bem diferente do funcionamento de um hospital em si, mas que uma reflexão que acabou surgindo com o tempo era do espaço da psicologia nesses ambientes. Até do espaço da psicanálise nesses ambientes, mas que parecia que não existia. Você tinha que fazer um exercício resumido ali da psicologia ou da psicanálise que seja, mas que não. Esse ambiente, né, do hospital, o ambiente do ambulatório, ele parece ser, acima de tudo, um lugar que o real atinge, né? Você tem um corte muito grande, que é um lugar do trauma, é o lugar do traumático. As pessoas que estão ali é o lugar da angústia, né? E onde existe angústia, onde existe todas essas questões, existe abertura para psicanálise. Que inclusive com isso tudo que você falou, é uma psicanálise que às vezes tem que se reinventar, né? Não vai ser uma psicanálise ortodoxa que às vezes tentam passar para a gente nos estudos, dentro da academia, né? É uma psicanálise diferente, com certeza. Isso de se reinventar e saber fazer com o que a gente tem ali. Então, são situações muito particulares e coisas que surgem a cada dia que a gente vai achando formas de lidar, né? Até escrevi no meu Instagram esses tempos que, bom, a gente está vivendo uma pandemia e a questão de Covid e tudo. Eu tive um paciente que eu acompanhei durante bastante tempo pensando em hospital, foram uns 3 meses de internação. E ele veio a falecer e eu estava no dia que ele faleceu. Então, algumas horas antes dele morrer, ele tinha um câncer de pulmão e ele começou a ter muita falta de ar. E eu fui para atendê-lo, atender a esposa. Em determinado momento, ele me pediu a mão. Ele estava com a mão com a esposa. Naquela hora, eu pensei nos protocolos, né? Não posso, por causa do Covid e tudo, como é que eu vou dar a mão? Mas foi, sabe aquele segundo, eu disse, mas eu preciso dar a mão para ele precisa dar minha mão. Tem horas que a palavra, a gente fala sobre a palavra, mas que é isso que tu falou, é o real da coisa. Tem hora que nem a palavra consegue dar conta. E ele precisava de uma presença ali física mesmo. Então eu disse, se tiver que alguém pega Covid, sou eu, tá tudo bem, mas ele vai morrer. E ele veio a falecer 3 horas depois. Então eu dei a mão para ele. Isso me marcou muito, porque isso é psicanálise também, mas não de um jeito ortodoxo, né? Acho que passa por aí, que a gente vai encontrando o jeito de fazer, e não tem. É uma praxis, né? Por mais que a gente tenha a teoria na psicanálise, tem algo que é da experiência. Então, por isso que é importante fazer análise pessoal também, porque no hospital, sim, é denso. Tem dias que a gente chora, tem dias que é ruim perder paciente morre, a gente acaba escutando toda a história de vida. Tem pacientes que recebem alta, mas é muita coisa. São muitos acontecimentos. A gente está lidando ali com a morte diariamente, com a finitude. E a morte é isso que é o irrepresentável, né? No inconsciente. A gente não tem nem representação. Então, como é importante, sim, ter a teoria, mas pensar numa forma de ir fazendo essa teoria e fazer análise pessoal. Para quem não é da psicanálise, fazer terapia para poder se fortalecer, para ajudar aquele outro que está ali. E ajudar, quando eu digo ajudar, daí aqui que eu acho que é um ponto importante da diferenciação da psicanálise.
eu não posso saber o que é o bom para o outro, o que é o bem para o outro. Então, a minha ajuda, que eu penso nesse sentido, é poder oferecer a minha escuta. Não dizer que vai ficar tudo bem, porque talvez não fique tudo bem, mas dizer que a gente está ali. Eu estou ali, estou disposta a escutar o que quer que seja. Porque isso é uma das demandas da equipe muitas vezes, sabe? Assim, o paciente tal não quer... Esses tempos me chamaram. Não quer tomar esqueci como é que é o nome, mas é o líquido para fazer uma ressonância, para fazer o contraste, né? Então, ou não quer fazer tal procedimento, ou não quer tomar tal remédio. Chama a psicologia para apagar incêndio. Ou o paciente está difícil, está brigando com todo mundo, chama a psicologia. Como se a gente fosse dizer, olha, o senhor tem que tomar, é para o seu bem, ou por que o senhor está fazendo isso? Por que está brigando com a equipe? As pessoas querem lhe ajudar. Não, esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é de dizer, tudo bem, se é isso que o senhor está sentindo, tudo bem se não quiser falar comigo. Um dia uma paciente disse para mim, eu tenho vontade de atirar meu celular na parede. Eu disse, se a senhora quiser atirar seu celular na parede, tudo bem. Eu tô aqui para lhe escutar. Não vou dizer, não, não pode fazer isso é feio, isso é errado. Porque não é através de uma educação ou dizer o que a pessoa tem que fazer ou não. Só ela sabe o que ela tá sentindo ali. Talvez seja nesse sentido de escutar o que quer que seja. E muitas vezes escutar, suportar, escutar que a pessoa diz que tá cansada, que ela quer desistir, que ela quer morrer, e não confundir isso, porque muitas vezes é confundido com uma ideação suicida, de ter parâmetros, de estudar sobre a diferença para escutar que muitas vezes tem uma contemplação de morte ali, mas algo que a pessoa quer terminar com aquele sofrimento, que não é necessariamente que ela quer se matar, mas que está muito difícil passar por aquilo. E isso a gente só vai adquirindo, talvez seguindo esse tripé, porque é angustiante, né? Ver alguém nessa situação, escutar sobre isso. Muitas vezes toca em pontos nossos. Quem não tem um familiar que teve câncer, por exemplo, ou conhece uma pessoa que teve câncer? Nunca conheci ninguém que não conheça pelo menos alguém. Então, são coisas que acabam atravessando a gente também, né? Por isso que é importante, talvez, além da teoria, fazer a análise, enfim, ir aprendendo com a experiência e ir inventando, né? É muito interessante toda essa complexidade, né? Mas pensando também sobre o espaço que é a psicanálise. Não tá ouvindo? Tá ouvindo, Rafa? Eu tô, acho que é o fone. Vocês estão me ouvindo? Eu não tô ouvindo Então, vocês. será que é o fone? A gente. Peraí. Deu certo? Agora sim. Ah, que bom. E você, Rafa, tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá. Voltando, o que você estava falando, Manu? Peraí, deixa eu falar de novo, né? Porque. Pra gente corta essa partinha. É, então, Gabriela, é muito complexo mesmo essa atuação, tem muitas questões, né? Muitas coisas que afetam a gente, afetam o ambiente, afetam o paciente. Mas sobre a atuação com a psicanálise dentro do hospital, é interessante que até hoje o Christian Dunker, ele soltou um vídeo sobre a psicoterapia breve na psicanálise, né? E ele falou uma coisa muito importante, que no caso hoje é dia 25, né? Para quem está ouvindo a gente depois, 25 de fevereiro. Depois eu coloco o link também, a gente coloca o link lá no Instagram. Mas ele diz sobre
os efeitos imediatos do início da psicoterapia, né? E como eles são importantes. Então, de ter aquele espaço de escuta, de um lugar onde a pessoa te escuta sem julgamentos, de já criar nos primeiros encontros uma noção de que tem uma diferença entre o que a pessoa está sentindo e entre o real, dentre outras coisas também muito interessantes que ele falou, depois eu deixo lá para quem quiser, tiver interesse de ver. E a partir disso também pensando, eu gostaria de perguntar qual a importância que você vê na psicologia hospitalar, além de, lógico, o benefício e número para os pacientes, né? Mas às vezes dentro do hospital, às vezes condutas médicas ou da dinâmica, e também quais os desafios de estar atuando dentro dessa área. Bom, como eu falei, acaba sendo uma instituição médica. A gente chegou ali bem depois, né? E acho que um benefício muito grande, é de poder ir abrindo esse espaço para trocar com a equipe. Muitas vezes os próprios profissionais sofrem também com tudo isso, né? Com o adoecimento, com a perda dos pacientes, ficam angustiados. Eu brinquei disso de apagar incêndio, mas quem nos manda esse pedido para apagar um incêndio de um paciente que não quer fazer uma coisa, acaba mostrando ali que não é por mal, mas que está angustiado com a situação, que quer ajudar de algum jeito, que quer que o paciente acabe, sei lá, fazendo o procedimento que vai ajudá-lo, ou não entende por que o paciente está agindo dessa forma, está gritando se o enfermeiro, o técnico, o médico, enfim, está ali fazendo tudo, tá ajudando da forma que é possível, né? Acho que é também de poder conversar com a equipe e esclarecer essas coisas, porque acho que com o decorrer da nossa atuação, eu sempre paro para pensar, mas e eu, como era eu no começo da faculdade? Porque a gente vai perdendo algumas coisas achando que é tudo muito óbvio, mas não é óbvio. Tanto é que eu me lembro, nossa, quando eu fui estudar psicologia hospitalar, nossa, que legal, nunca tinha visto isso, mas de pensar que o paciente não é só um leito, que não é um diagnóstico, que hoje, às vezes eu tenho que fazer um exercício para encontrar essa Gabriela de anos atrás, porque então esses outros profissionais muitas vezes estão nesse lugar. Então é de poder conversar, esclarecer algumas coisas, muitas vezes ir sim por um movimento de psicoeducação com a equipe também, de explicar, olha, ele está passando por diversos sentimentos, ele está sentindo várias coisas, não é contigo especificamente. Talvez tu é a pessoa que está mais próxima dele ali e ele acaba, enfim, descontando isso em ti, mas, né, cada pessoa sente de um jeito. Então, acho que um benefício é justamente o trabalho com a equipe. E quando a equipe está disposta, então, quando tem essa troca real, eu acho que é muito rico, assim, tanto para a gente, enquanto profissional, quanto para o paciente, para a família. Agora, o desafio também acho que vai pelo mesmo aspecto, porque assim como tem médicos, enfim, tem outros profissionais da equipe que estão dispostos a trocar, muitos acabam nos vendo somente como isso, assim, como alguém que vai ali para resolver o problema X e não tem essa via da troca, da conversa, de discutir um caso. Então, muitas vezes acaba sendo um pouco frustrante, porque é muito bom abrir espaço e estar ali, mas às vezes é cansativo, né? Então, às vezes a gente se frustra, fica chateado, pela desvalorização também do psicólogo hospitalar no Brasil. Não costuma ganhar um bom salário, trabalha bastante. A gente estuda tanto quanto, por exemplo, um médico, sei lá, tu faz 5 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, faz outras coisas por fora. Se for pensar assim, para tu atuar como um psicólogo hospitalar, no mínimo tu tem que ter uma pós-graduação de 1 ano. Então, são 5 anos de graduação, mais 1 ano de pós. Se for uma residência, são 2 anos. Então, são 7 anos, né, ali estudando para muitas vezes depois ser contratado, trabalhar muitas horas e não receber um salário muito condizente. Então, essa parte eu acho que
também acaba sendo um desafio, assim. Além de ter poucos, aqui em São Paulo ainda acho que tem muita vaga, assim, mas tem outras cidades que não têm tantas vagas. Então, conheço pessoas que se especializaram, mas que acabaram desistindo da área por falta de oportunidade, né? É uma área difícil de entrar, isso mesmo que vocês falaram, que até na faculdade não é tão debatida, não tem tantas disciplinas, e o depois também não é um caminho muito fácil. Bom, para continuar, eu acho que você acabou trazendo bastante das experiências. A gente ia perguntar um pouco de experiência que você gostaria de compartilhar, positivas, negativas. Enfim, você acabou trazendo um pouco dentro do seu discurso até agora. Você gostaria de compartilhar mais alguma outra, alguma coisa que tiver em mente, que você acha que talvez não resume, mas que foi muito significativo para você, no caso? Pensando aqui, acho que eu falei várias, né? Agora, assim, não me Sim, vem sim. nenhuma específica. Tá. Então a gente pode ir direto para a última, que é o que você diria para uma pessoa que quer ir por esse lado, né? Que a gente acabou de falar que é tão difícil, que às Sim. vezes é ingrato, né? Porque 2 anos de residência e o próprio processo de residência já é muito árduo. Pelo que eu lembro, era quase 12 horas diárias na teoria, São né? 60 horas semanais. 60 horas semanais, e para uma pessoa que Uhum. acabou de sair da universidade, às vezes isso é totalmente maçante, né? Em questão até de saúde mental, o prejuízo que você pode ter de estar trabalhando tanto. Que dica que você quer dar para um estudante de psicologia, para alguém que tem vontade de, tanto para residência quanto para psicologia hospitalar? Bom, eu acho que primeiramente como eu falei já algumas vezes aqui, fazer cursos por fora, ler livros, conversar com psicólogos hospitalares, saber da experiência deles. E assim, o que eu sempre digo, não só sobre a psicologia hospitalar, mas sobre tudo para um estudante de psicologia. Vão atrás, mandem e-mail, perguntem para as pessoas, não vai cair uma vaga do céu de psicologia hospitalar. É muito difícil um estágio remunerado de psicologia hospitalar. Mas assim, perguntem, dá para fazer estágio observacional? Que texto, sei lá, o professor indica? De ter essa curiosidade, porque é isso que vai ir construindo o currículo. Porque um processo seletivo para residência, a parte curricular é muito importante. Então, se a pessoa fez iniciação científica, se fez estágios, se tem artigo publicado, se ministrou curso, se fez monitoria, são coisas que são muito importantes. Então, é um percurso que vai se construindo para quem tem interesse desde o começo da graduação mesmo, assim. E de não desistir, porque é isso. Apesar de ter todas essas dificuldades, acho que vem melhorando cada dia mais. E tem que ser algo do desejo da pessoa, porque se não for, se for por qualquer outro motivo, a pessoa não fica. Porque realmente a gente lida com morte todo dia, com situações muito difíceis, então tem que ter um desejo ali que te faça ir por esse caminho. E até tu falando isso, tu tinha perguntado antes de uma experiência. Eu me lembrei de uma experiência própria minha, assim, que teve uma paciente muito querida que faleceu e naquela semana eu tinha começado a malhar. E daí, indo pro hospital, eu senti dor no meu corpo. E eu disse assim, nossa, eu fiquei feliz por sentir dor no meu corpo, porque quer dizer que eu tô com um corpo saudável aqui, que vai pra academia, que faz as coisas. Então, foi um dia que eu disse, nossa, que bom poder sentir dor no meu corpo, que eu tô bem, que eu não tô na cama de um hospital. Eu também me lembrei de outra experiência. Agora eu disse que não tinha nenhuma, eu já lembrei. Quando eu atendi um paciente com a mesma idade que eu, que me chocou muito, assim, que ele tinha um tumor na coluna, e ele um dia pegou e falou para mim que estava tudo bem até o dia que não estava mais tudo bem, e ele começou a sentir falta de coisas básicas depois que ele descobriu o diagnóstico, foi muito rápido, assim, o avançar da doença. Ele disse, sabe do que eu sinto saudade?
ele morava perto da praia, aqui no interior de São Paulo, de colocar meu pé na areia, de tomar um banho de chuveiro. Então, são coisas que a gente escuta assim que tem um impacto, né? Que vão nos modificando. Tem os pacientes que a gente acaba tendo uma transferência maior, enfim, tem aqueles que tocam nos nossos próprios sintomas, então é um universo muito rico, assim. Mas não desistam. Eu acho que a minha principal dica, não sei se é uma dica, mas vão construindo o percurso de vocês que as coisas acontecem, as coisas vão acontecendo, tem espaço. Não dá pra gente pensar que não é uma competição. Não se trata disso. Se trata de cada um ir construindo ali a partir dos seus interesses, né? E as coisas vão acontecendo. Manu, gostaria de finalizar? Pode ser. Tá. Bom, Gabriela, muito obrigada por essas dicas, por todo esse momento que você teve aqui com a gente. Achei muito rico e muito tocante também, né? De saber um pouco mais sobre essa área, sobre as experiências, sobre como você falou sobre a sua vivência mesmo, né? Como te toca isso. É muito enriquecedor. E por isso, por hoje é só. A gente fica aqui com o Psicopauta. Muito obrigada, Gabriela, e até a próxima. Eu agradeço, obrigada. E a gente vai indicar o perfil da Gabriela essa semana no nosso Instagram também. Vamos marcar ela. Então, se você teve interesse por todo esse papo que a gente teve, segue ela lá, vê, porque pelo que eu vi, ela é bem presente, ela posta bastante coisa durante a semana, tanto sobre psicologia hospitalar quanto sobre psicanálise. E eu lendo esses tempos aí, eu adorei. E no Psicopauta também, agora a gente está produzindo um conteúdo diferente, não está sendo só os podcasts, mas semanalmente a gente está fazendo textos de psicologia em comparação com a arte e psicologias em associação com tanto a gente teve um texto recentemente sobre Big Brother, teve outro sobre os psicólogos do Big Brother, no caso. A gente faz texto de associação de psicanálise, psicologia com filmes, séries. Enfim, se você gosta, vai lá conferir também no @psicopauta oficial. E, Gabriela, muito obrigado novamente também, da minha parte, por você ter aceitado participar. Foi uma conversa que eu fiquei encantado, eu achei muito tocante também, que nem a Manu falou. E me ensinou muito também. Eu pensei que eu soubesse bastante coisa sobre psicologia hospitalar, mas isso que é legal de conversar com psicólogos que são especialistas, não necessariamente especialistas, mas que trabalham há muito tempo nessas áreas, porque tem sempre muito a aprender. Uma coisa bonita da psicologia é isso, a gente aprende muito com a fala do outro, né, com aquilo que o outro traz. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. São os encontros que Encontro. proporcionam isso. Então, gente, o Psicopauta vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até